Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos. Quero começar esse programa desejando a você muita paz, muitas bênçãos, muita alegria, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, gente, cenário novo, olha só, gente, cenário novo, vida e saúde com cenário novo, porque você merece. Estamos no ar com a graça de Deus, com o programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Vida e Saúde, fé e medicina caminham sempre juntas e quem ganha com tudo isso você. Sabe por quê? Porque primeiro a gente começa a aprender como funciona o nosso corpo. E aí, é claro, a gente com os médicos especialistas aprende a cuidar mais e melhor da nossa saúde. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Renato Nardi Pedro, médico urologista, aceitou o nosso convite para falar de uma realidade muito importante hoje, saúde do homem, minha gente. Desde o momento que o menininho, hoje é saúde do homem, novembro azul, minha gente, saúde do homem, desde o momento que a criança nasce até a última fase da sua vida, aqui na Terra, é claro. Quais são os exames? Quais são os cuidados? A prevenção? Câncer de próstata? Tudo isso a gente vai aprender hoje com o Dr. Renato Nardi Pedro, médico urologista. E é claro, para você participar é muito fácil. Você pode ligar agora, 0800 777 0021, 0800 777 0021. É de graça, minha gente, é de graça. Você pode ligar para quê? Fazer a sua pergunta. Também colocar o seu pedido de oração. Daqui um pouquinho, ao lado da imagem de São Peregrino, cenário novo, você vai conhecer tudo isso. Nós queremos também rezar com você e por você, viu? Então, 0800 777 0021. Mas também temos outro telefone. Tá valendo aquele antigo? Tá, aquele sempre novo. 0 operadora 19 3871 9620. 19 3871 9620. A nossa produção preparou a matéria sobre Novembro Azul, câncer de próstata. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Renato sobre saúde do homem. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria! No Brasil, o câncer de próstata é o segundo comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, até o final do ano serão diagnosticados mais de 61 mil novos casos da doença. Por isso, é importante se prevenir. Novembro é o mês da campanha Novembro Azul, que é um meio de divulgar a prevenção ao câncer de próstata. Por isso, eu vim às ruas saber o que os homens acham dessa campanha e se eles estão se prevenindo. Vamos saber? Nós estamos no mês de novembro e mês de novembro é o mês famoso da campanha Novembro Azul. O senhor conhece essa campanha? Não, eu já ouvi falar, mas não vou lembrar agora. Eu ouvi falar, eu não sou leigo, né? A campanha Novembro Azul é a campanha de prevenção ao câncer de próstata. Já ouviu falar? Já ouvi. E o que o senhor acha dessa campanha? Eu acho ótimo. Eu faço isso todo ano. Eu faço os exames de prevenção. Sim, é muito importante a gente, homem, estar se prevenindo contra o câncer de próstata, tá? Porque causa muita morte e a gente, às vezes, por certa ignorância, não vamos ao médico cuidar para ver como é que está a situação. Para falar a verdade para você, eu fiz 2 vezes com os 64 anos que tenho. Acho que o machismo ainda prevalece. A gente fica assim, mais assim, reservado em fazer esse tipo de exame, certo? Mas eu acho que é muito oportuno a gente se cuidar. O senhor se enquadra no grupo de homens que busca a prevenção ou no grupo de homens que tem medo, receio, machismo? Mais ou menos. Mais ou menos. E o senhor já fez o exame de prevenção? Já fiz o exame, através de outra pessoa que falou, mas você nunca fez? Não, eu nunca fiz, mas você tem que fazer. Então é uma coisa de questão de... É um toque que é feito, é coisa rápida e as pessoas que têm que procurar se cuidar. Minha gente, quanto tabu ainda, né? Quanto preconceito sobre essa realidade. Mas, graças a Deus, existe o Vida e Saúde que nós queremos hoje com o Dr. Renato tirar essas dúvidas, tirar esses medos, para que você tenha o máximo de informações aqui para cuidar mais e melhor de sua saúde e saúde do homem. Doutor Renato, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo novamente aqui, doutor. Muito obrigado pelo convite, sempre muito alegre de estar aqui. Que maravilha, o doutor já esteve aqui também, graças a Deus, um tempo atrás, né? E a gente sabe que a agenda dele é muito apertada, mas graças a Deus aceitou o nosso convite.
Novembro Azul, doutor. Novembro Azul. Hoje nós temos que falar sobre saúde do homem, doutor. Sem dúvida. Então, quero dizer para você que está em casa nos acompanhando, gente, ó, pode ligar para a gente, pode ligar para o seu vizinho, né, para aquele maridão, enfim, pode ligar, chamar ele para o sofá, pode ligar para aquele seu vizinho também, lá, seu amigo, seu filho, seu pai, seu avô, hoje a saúde do homem é o tema fundamental aqui no Vida e Saúde. Vai ligando, vai participando. Doutor, a gente viu uma matéria assim, existe ainda o brasileiro, doutor, foi um sucesso, o Outubro Rosa foi um sucesso, a mulher ela dá show, né, de cuidado com a sua saúde, né, o sucesso do Outubro Rosa. O Novembro Azul está pegando, doutor, está pegando aos poucos? Eu acho que tá. O Novembro Azul é interessante esses fenômenos é mais de comunicação. Por que começa Outubro Rosa, Novembro Azul? Nada mais é do que um meio que nós temos de propagar a ideia de saúde. Realmente existe muito tabu no meio dos homens quanto a exames físicos, às vezes detecção de doença é um sinal de fraqueza, mas Novembro Azul está pegando porque a cidade inteira clama a atenção para a saúde do homem, não só para câncer de próstata, não só para o exame de próstata, mas para o exame como um todo do homem. Isso vem de muito tempo atrás, não é uma coisa recente. Aqui no Brasil é mais recente, mas isso começou com uma brincadeira de amigos em 2003. Olha só, interessante. E não tinha nada a ver com a saúde. Era só algum grupo de amigos dizendo que por que os homens pararam de usar bigode, por exemplo. E daí eles começaram a fazer um grupo a favor do bigode. E esse grupo se reunia em novembro. E daí eles começaram a perceber que algumas instituições viram o potencial dessas reuniões só de homem para propagar a saúde. Okay. E isso foi começar a se espalhar. Então, assim, o Brasil já pegou e o Novembro Azul deve ser usado para a saúde do homem, sim. Ô, doutor, antes de falar de continuar do tema, assim, gostou do cenário, doutor? Achei lindo. Lindo, né? Lindo, espaçoso. Faltam alguns adereços, a gente vai colocar quadros assim, de saúde. Fica tranquilo que a gente vai colocando os outros elementos. Parabéns. Acho que o Vida de Saúde merece, graças a Deus. Parabéns aí a toda a equipe de cenário. Parabéns à produção do programa, à direção do programa. Obrigado, Marianinha, que Deus abençoe aí. E toda a nossa equipe técnica, que está show aí de imagem, que maravilha assim. E é isso que a gente quer, ou seja, quase 1000 médicos entrevistados, doutor. Quase 1000 médicos entrevistados aqui no Vida e Saúde. Então, é essa prestação de serviço que a Rede Século XXI, a TV Século XXI, a Associação Senhor Jesus, tem esse compromisso de levar saúde e informação. Então, quando a gente ganha um cenário novo, assim, é um motivo a mais que nos impulsiona a acreditar que estamos no caminho certo, viu? Parabéns, de coração, viu? É uma prestação de contas para você em casa, viu? Doutor, vamos começar do beabá. Quando a menina nasce, doutor, assim, a mulher, quando a menina está virando mocinha, doutor, assim, a mamãe, ela leva no ginecologista, nos primeiros exames, enfim. Então, o moleque, doutor, nós, doutor, assim, a gente aprende na rua, o pai não tem essa preocupação, só se for uma doença, enfim, assim, para a questão do aprender o corpo, enfim, o desenvolvimento do corpo, a gente não tem essa formação. A menina tem, a mulher tem, enfim. Então eu queria hoje aproveitar a sua presença aqui, doutor, e perguntar assim, quando o menininho nasce, né, ou antes mesmo de nascer, quais são os principais cuidados? A mãe sabe que é o menino que está chegando lá, né? Que é o Miguelzinho, que é o Davi que está chegando, enfim, né? Quais são os exames principais aí, já ainda no útero materno? Existem vários exames de acompanhamento até de pré-natal, independente do sexo da criança. É óbvio que quando você vê por ultrassom o sexo, você pode acompanhar o desenvolvimento da peculiaridade daquele sexo, da genitália, do descenso do testículo. É verdade que ele fica na região abdominal, doutor? Isso. Então, assim, nasceu uma criança sadia. Quais são os cuidados? Por que o urologista não atua muito aí? Porque, graças a Deus, existe o pediatra. Claro. O pediatra supre isso. E o pediatra, assim que ele encontra alguma alteração da parte urológica, que vai desde os rins, tanto na menina quanto no menino, até a genitália, aí ele chama realmente a atenção do especialista. Então, assim, para o menino, acabou a fase que ele está no pediatra, acabou os 14 anos, ele vai ter um buraco na saúde,
que é o que não acontece com a menina. Até pelos ciclos menstruais, pela alteração do corpo que ela tem, ela acaba tendo uma atenção médica e, obviamente, pelo costume de ser indicado um médico, ela continua indo frequentemente ao médico. O menino não. Exatamente o que acontece é a vida ensina. Entendi. E às vezes ensina errado, e às vezes ensina com alguns... não perfeitamente. Então, assim, depois dos 14 anos, quais são os exames que o menino, o adolescente, tem que fazer? O adolescente tem que realmente visitar um urologista pelo menos uma vez. A partir dos 14 anos? A partir dos 14 Olha que anos. Interessante. Por quê? Você tem que começar a identificar algumas alterações, até no desenvolvimento físico da criança, do adolescente nesse momento, claro, que pode até ter algum impacto social, psicossocial. Por exemplo, dúvidas quanto ao desenvolvimento da genitália, muito comum, a questão de nascimento de pelos, presença e tamanho de órgão genital, higiene. Limpeza. Então, isso tudo gera, às vezes, alguns conflitos que um pai não consegue suprir por uma certa questão mesmo familiar e que o profissional da saúde, o urologista, nesse caso, está completamente acostumado a tratar com isso. E passando essa fase de adolescente, já chegando na segunda década de vida para cima, tem uma entidade que é muito comum, que é o câncer mais comum. Opa! É o câncer mais comum em jovens, que é o câncer de testículo. Então, tem que ser feita a avaliação testicular. Então, às vezes, Que idade, mais ou menos, doutor? Olha, a partir dos 25 anos de idade. 25 anos. Exatamente. Então, assim, é comum, é o câncer mais comum que existe nessa faixa etária, que é raro ter câncer, é o câncer testicular. Como é que se percebe isso, doutor? Assim, dói, aí enfim, que tá. Ou é silencioso também? É silencioso, é por alteração ao toque. O testículo, a gente consegue palpá-lo facilmente e até visível. Então, é fácil de se caracterizar um câncer testicular por alteração da forma. Só que o adulto jovem não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E às vezes ele fica em silêncio. E o câncer de testículo é muito curável. É curável. 85% de todos os cânceres diagnosticados são curáveis. Mas se demorar, pode ter a remoção, doutor. O caminho é a remoção. Remoção. Agora, a questão é, se demorar, pode matar. Então, o câncer de testículo, ele incide numa segunda, terceira, quarta década de vida, mais para a segunda e terceira, e isso tem que fazer uma visita ao urologista. Isso garante uma visita ao urologista nessa fase. O senhor falou que a partir dos 14 anos, olha que interessante, 14 anos visitar um urologista. Bom, eu com 14 anos não sabia nem se existia urologista, né? Então, mas essa necessidade assim de os pais ficarem alertas e levar os... Eu quero olhar para essa câmera aqui, ó. Ô Pedro, é você que está filmando aqui, né? Você tá filmando. Quantos anos tem o Miguelzinho? Um aninho, assim, ó. Você vai balançar a câmera, sim ou não? Você está fazendo acompanhamento, pediatra certinho, o Miguelzinho está indo sempre balança a câmera aí, né? Aí, isso. Maravilha. É importante, né? Porque é o paizão. Está chegando hoje também, está de férias, descansou um pouquinho, curtiu bastante o Miguelzinho, está voltando. Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, viu? Doutor, então, vamos voltar um pouquinho dessa realidade. A partir dos 25 anos, ou seja, visitar o urologista, 14 anos, enfim, mas o câncer de testículo, eu gostaria que o senhor dissesse isso. Ele se manifesta a partir a pessoa vai urinar sangue, como é que é, doutor? Não, então veja bem, o câncer de testículo, ele é silencioso. Como é que se descobre? Com aumento e alteração da forma e consistência do testículo. Então é fácil de ver. Aquele testículo ele começa a crescer um pouco mais que o outro, mas fica mais endurecido, fica irregular. E quem tem câncer de testículo? Não são todos, obviamente. Então tem alguns fatores que são predisponentes ao câncer de testículo. Bom, algum criptorquidia. Criptorquidia é aquele testículo que nasceu e não foi para a bolsa. Não desceu. Ficou um tempo aqui parado no canal. Mesmo que operado e mesmo que desça depois, a criança que teve a criptorquidia, ou seja, o testículo que ficou fora da bolsa quando nasceu, fora do saquinho quando nasceu, essa criança tem mais chance de desenvolver câncer testicular. Então, o pediatra fala... Isso, tem que conferir, os pais têm que conferir, o pediatra tem que conferir, né, se está lá os testículos na bolsinha que se desceu, né, doutor? Então, o pediatra vai ver se tem a fimose, aquela pelinha, ver se os testículos estão lá, mas, como eu falei, chega uma época da vida, 14 anos, que o pediatra fala, daqui para frente
É urologista. É médico de adulto. Ok. E aí que fica essa desatenção. Ele fica desassistido. Do 14 anos para frente, é escola, é atividade física, é amigo, é pai, é tio, que começa a fazer uma educação e às vezes cobrança isso passa e às vezes assim até brincadeiras, etc., que inibe. Perfeito, né? Perfeito. E não precisa ir no urologista todo ano, assim, visita sobre o que é doença sexualmente transmissível. Exato. Entendeu? Quais são as afecções ou os cuidados que ele tem que ter quando começa a descobrir a vida. O que se tem hoje para fazer. Por exemplo, hoje existem vacinas a ser tomada. Agora o Ministério da Saúde provavelmente vai, numa campanha, vai começar a vacinar crianças do sexo masculino também, de 9 até 12 anos, contra o HPV, que é uma verruga genital que passa pelo contato. Então, tudo isso, tendo uma ou duas visitas ao urologista nesse período de 14 a 20, você consegue suprir muita doutor Renato, e para quem assim é médico urologista, que tem um filho de 7 aninhos, o Gabriel, 7 aninhos, ele também está sendo bem acompanhado, doutor? A gente faz o possível. O filho dele, eu estou falando do filho dele. A gente faz o possível, mas sim, está sendo bem acompanhado. E nessa questão de saúde, eu não ponho a mão. Ele vai ter o médico dele, é lógico que em casa a gente tem pela facilidade. Dois médicos, a doutora Sinira, que também que falou de osteoporose outro dia atrás. Um beijo, Deus abençoe, obrigado de coração, viu? Tá aqui o maridão, né? O paizão, viu, Gabriel? Tá o paizão aqui, falando muito bem. Eu tenho certeza que você está se orgulhando do teu paizão que está aqui conosco hoje, viu? Isso, mas em casa, médico ele vai ter sempre. E é o médico dele, porque nessa hora o amor deixa um pouquinho as coisas um pouco mais difíceis de serem interpretadas. Então a gente sempre terceiriza essa parte. Que maravilha, viu, gente? Gente, o assunto de hoje é câncer de próstata, saúde do homem. Doutor, assim, o senhor falou assim que mas assim, essa questão ainda do câncer de testículo não pode ser confundido assim como varicocele, essas doenças assim também, elas confundem, doutor, assim? Ou a varicocele traz assim aspecto de dor, né? Perfeito. Veja só quanta coisa que a gente... É muito distinta a varicocele do câncer de testículo. A varicocele nada mais é que a dilatação é a variz. É uma variz, como as mulheres têm variz na perna, a varicocele é uma variz que acontece nas veias que descem para o testículo. Então, a varicocele acontece a dilatação das veias, altera a temperatura, altera o fluxo de sanguíneo do testículo e faz com que o testículo não produza espermatozoides capazes de vir um dia fertilizar. Entendi. Assim, dor relacionada à varicocele é exceção. Varicocele geralmente é uma doença que causa mais infertilidade do que dor. E não tem nada a ver com o testículo, porque é uma veia e o testículo é a gônada, é o órgão que vai se alterar e ali é uma veia. O doutor, depois eu vou fazer uma pergunta para o senhor, de repente assim, nas brincadeiras, jogando futebol, etc., né, tem aqui, né, aquele chute que recebe na região dos Países Baixos ali, aquela dor terrível, enfim, se tem alguma consequência no futuro. Então, segura aí que daqui um pouquinho eu volto. Assim. Okay. Gente, mas depois dessa aula que a gente está percebendo aqui, quem não quer ficar bonito, quem não quer ter uma pele perfeita, quem não quer, assim, estar de bem com a vida, né, e ter, assim, aquela tez de pêssego, né? Então, por isso está aqui a Simone, bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Frei. E vai falar de algo que pode deixar a nossa pele assim, é isso? Tá, né? Com toda certeza. Muito boa noite a você que está nos assistindo. Gente, é uma grande oportunidade de você cuidar, assim, do seu cartão de visitas, da pele do seu rosto, mas não só do rosto. Preste atenção nesse recadinho especial do nosso creme Risotex, mais um produto da família Puriflora à sua disposição. Neste exato momento, Frei Rinaldo, toda a nossa equipe da Puriflora está lá aguardando a sua ligação. Gente, 0800 940 1084 é o telefone que você já vai pegando, já vai ligando agora. Sabe por quê? Porque como o Frei Rinaldo acabou de falar, gente, autoestima elevada, cuidar da sua pele, a pele do seu rosto, mas também, ó, a questão, o rosto de rugas, marcas de expressão, pés de galinha,
Bigode chinês, aquele suco em volta dos lábios que envelhecem a gente porque dá um ar mais triste, né, pro rosto da pessoa. E também em relação às manchas. Manchas causadas por sol, por acne, por idade, as famosas manchas senis, que aparecem no rosto, no pescoço, no colo, dorso das mãos, entrega a nossa idade, né, Frei? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Pois Quero não. ver se você vai responder essa. Ó, viu? vamos lá. Desafio. Simone, desafio Risotex. A gente trabalha com televisão, eu trabalho Sim. com televisão, você com televisão, aquela iluminação Verdade. toda, a gente precisa colocar proteção. Sim. E muitas, principalmente as mulheres, assim, saem de casa bem arrumada, vão para o trabalho, enfim, aquela maquiagem bonita, assim. O Risotex vem antes da maquiagem, depois da maquiagem, que hora? Ou não mistura as coisas, ou não se casam ali? Não, se casam sim, completamente. Uma coisa completa a outra. Por exemplo, ó, o creme Risotex, você tomou o seu banho ou fez a higiene do seu rosto, que é importantíssimo. Mulheres, dica de beleza, nunca durmam maquiadas, por favor. Tem que retirar toda a maquiagem. De manhã, independente se você for tomar o seu banho ou fazer a higiene da sua pele, você vai passar o creme Risotex. Vai passar a sua maquiagem de sua preferência. O filtro solar, que é importantíssimo, também não deixe de usar. E aí sim, ó, a sua maquiagem por cima disso, você vai ficar bonita, mas por baixo da maquiagem, o creme Risotex vai estar agindo em prol da sua pele, da sua beleza e da qualidade da sua pele. Vamos prestar atenção nas camadas aí. Então, sim. Ok, feita a limpeza da pele, etc. Depois, primeiro o creme Risotex. Depois o protetor. Não, o protetor solar, exatamente. E depois vem a maquiagem. A maquiagem. Essa é a sequência, né? Aí, se você quiser, você pode até passar um fixador de maquiagem para durar o dia inteiro. Ó, mais uma dica de beleza para você de casa. Agora, é importante. Que é saúde e beleza. É Esse verdade. É o saúde, gente. Mas tem que fazer o passo a passo direitinho, né, Frei? Para você poder perceber os resultados rápidos do efeito do Risotex na sua pele. Agora, tem uma questão também de hidratação. É importante uma pele bem hidratada. Ah, Simone, mas como que eu vou hidratar uma pele que já é muito oleosa? Ao contrário do que as pessoas pensam, a pele oleosa também tem que ser hidratada, gente. Mas a limpeza que você faz antes é que segura o pH dessa oleosidade. É fantástico mesmo que você receba o creme Risotex na sua casa, leia as instruções que vai na embalagem, faça a sua lição de casa direitinho para você perceber a melhora da sua pele rapidinho. Simone, eu já me convenci. O que você disse já me convenci, eu quero ter o meu creme. Mas para ter esse creme, eu vou ter algum benefício, alguma promoção? Assim? Claro, Frei, poxa vida. Você vai ligar agora, 0800 940 1084 de qualquer cantinho do Brasil. Você vai dizer que está assistindo agora, neste exato momento, Vida e Saúde com o Frei Rinaldo, e aí você vai poder dividir no boleto? Vai sim, mas através do cartão de crédito, olha isso, em 8 parcelinhas pequenininhas, e você recebe o seu kit Risotex em qualquer cantinho do Brasil. Te convenci agora mais uma vez? Agora é só ligar. 0800 940 1084, Risotex. É da família Puriflora e autoestima elevada sempre. Obrigado. Frei, a muito obrigada. A mãozinha dela, hidratada. Obrigado. Obrigada, Frei. Daqui a pouco eu volto com novidades, ó, preste atenção. E com essa aula sobre beleza, né, nossa aula sobre beleza, vamos assim chamar um intervalo, porque na sequência eu vou perguntar para o doutor Renato aí, aquelas brincadeiras, enfim, quando de repente ganha um pontapé, um chute aí, nos Países Baixos, o que acontece? Saúde do homem, câncer de próstata, é o tema do Vídeo Saúde que volta já só para você.